Há tempo eu venho conversando com você e trazendo profissionais, conversando com alguns convidados em relação a como estabelecer o nosso senso crítico, principalmente numa época como essa, em que nós estamos vivendo várias situações que propõem isso, que nós possamos colocar foco, como eu falei no início do programa, mas também estabelecer nosso senso crítico. E parece, Laine Loche, que estabelecer o senso crítico não é uma tarefa que acontece assim, não é uma tarefa tão fácil quanto a gente acha, porque a gente percebe algumas distorções hoje na sociedade. Então eu vou começar falando justamente sobre isso, né? Essa técnica que vocês utilizam para a gente começar a estabelecer um senso crítico. Magda, realmente você tem razão, porque a própria cultura nossa não estimula o desenvolvimento desse senso crítico, desse pensamento crítico, a começar na família. A criança pergunta, mas por que isso? E os pais dizem, não, faz o que eu mando e pronto. Não estimula a argumentar, dar uma justificativa para que a criança possa ir desenvolvendo. Então, muitas vezes, até na família, nas escolas também, os professores jogam conteúdo e não estimulam o aluno a raciocinar em cima daquele conteúdo. Você mata o senso crítico já na infância. A gente fala que aborta o pensamento. Aborta o pensamento, aborta o pensamento. Então, isso é importante a gente ter consciência, né? De uma forma geral, a cultura. O objetivo nosso nesse curso é o pense por você. É a pessoa começar a pensar por ela. Mas você vai falar assim, mas todo mundo pensa, tem o seu próprio pensamento. Mas às vezes esse próprio pensamento não nada mais, nada menos do que uma ressonância do pensamento de outras pessoas. E a pessoa ela não tem uma reflexão e um posicionamento sobre diferentes questões. Por exemplo, ela é a favor ou contra casamento homossexual, ela é a favor ou contra a legalização das drogas, mas que ela reflita e chegue à conclusão por ela. Então, o que a gente trabalha é isso, pensar por você mesmo. Agora, esse também, é o objetivo. além disso, um posicionamento equilibrado em relação ao que está se criticando. Perfeito. Equilibrado e fundamentado. Um dos princípios de uma crítica correta é que toda crítica ela deve ser fundamentada. Não adianta falar discordo e não justificar o porquê, né? E aí você perguntou da técnica. Nós trabalhamos uma técnica que ela é relativamente simples. A pessoa, no momento que ela vai treinando, aquilo, com o passar do tempo, passa a ser uma segunda natureza dela, que consiste em 5 elementos. O primeiro elemento, do ponto de vista, os primeiros 2 elementos envolvem o conteúdo. A pessoa saber, aí falando de um livro, de uma obra, né? Porque o curso é com foco no livro, mas que depois a pessoa pode transferir essa técnica para qualquer coisa do cotidiano, da vida dela. Então, o conteúdo consensual de um livro e o conteúdo heterocriticável. O que tem naquele livro, do ponto de vista de ideias, de informações, que você concorda? E o que tem nesse livro, do ponto de vista de ideias, de informações, teorias, que você discorda, de maneira fundamentada? Sim. Os outros 2 elementos, do ponto de vista da forma consensual e forma heterocriticável. Então, forma consensual, uma expressão que o autor usou, um trocadilho, de repente uma figura de linguagem que passa a ideia, às vezes uma enumeração que facilita a compreensão do leitor, então você pode apontar aquilo como uma forma consensual. Agora, uma forma heterocriticável, uma expressão inadequada do autor, um estilo que não fica muito claro, muita ambiguidade, obscuridade, ou mesmo um erro que é muito comum, que é do cacófato. O cacófato, quando você tem a junção de uma palavra, o final de uma palavra com o início da outra, normalmente, e dá uma terceira, geralmente de caráter pejorativo. Então, por exemplo, a pessoa fala uma maneira, fica mama, então está mamando alguma coisa. Uma maneira. Ou porcada, fica uma porcada, né? E outros mais, até de baixo calão. Então, isso acaba desviando a atenção do leitor. E isso prejudica o próprio texto. E uma coisa interessante também, Magda, nessa técnica a gente aprende a fazer também a análise do autor. Porque até falando em termos psicológicos, o autor, ele sempre projeta a sua personalidade. Sim, todo mundo com que certeza. escreve, todo mundo que produz algo, tem algo de si naquela obra. E a partir também da leitura desse livro, você consegue fazer inferências sobre o autor que escreveu. Melhor ainda. Melhor ainda, você amplia o seu leque de abordagem. Até porque a gente tem uma ferramenta muito útil, né, no nosso dia a dia. A leitura nos possibilita isso, ampliar a nossa visão, mas até que ponto essa ferramenta eu consigo
aprimorar essa minha relação com a leitura, onde eu consigo estabelecer o meu senso crítico. A opção por esse título, um curso de heterocrítica da obra útil, tem essa junção. Tem. Eu estimulo a leitura, mas eu crio meu senso crítico a partir dela. E o seu senso crítico você aplica em tudo na sua vida. Desde a hora que você vai assistir um telejornal, a hora que você vai no supermercado. Perfeito. Porque você vai ter, às vezes, um produto que está lhe passando algumas informações e você tem que ter a criticidade para ver se você deve consumir aquilo ou não. Você vê uma notícia, seja num jornal impresso, seja na televisão, e você tem que avaliar criticamente se você deve aceitar aquilo ou não, ou suspender o juízo. Porque você tem 3 posicionamentos possíveis do ponto de vista do senso crítico: concordar, discordar ou suspender o juízo. E muitas pessoas, Magda, não sabem avaliar o momento que elas devem suspender o juízo, porque elas não têm as informações suficientes para poder emitir um parecer, um posicionamento. Loche, agora, tendo como foco o curso, mas ampliando isso, vocês trazem sempre convidados, né, para que isso se torne ainda, né, esse debate ainda se torne melhor, né, que a gente aprofunde mais essa técnica, o uso dessa técnica também. E nessa edição você tem uma convidada em especial. Isso. Só para a gente contextualizar, a dinâmica do curso são 2 dias, né, um sábado e um domingo, onde as pessoas vão ler um livro, o livro escolhido, que vai ser com o autor, nesse ano a autora convidado, e no sábado. Então, todo mundo primeiro vai ler o livro com as técnicas que nós já ensinamos. E fazendo debate. O tempo todo, ao longo do dia, nós vamos tendo discussões. Você imagina, são dezenas de pessoas discutindo sobre aquela obra. E é sem pré-requisito. Então, qualquer telespectador seu pode vir, pode participar, seja a idade que for, a formação ou sem formação. A ideia é ser o curso ele é bem didático para a pessoa aprender a ler qualquer coisa. Então, passa esse dia discutindo e aprendendo essas técnicas e lendo o livro já selecionado. E no dia seguinte, nós vamos ter a presença da autora. Então, você imagina uma plateia, uma turma inteira, todo mundo com o livro daquele autor ou autora na mão, e a autora ali presente para que a gente possa discutir e debater. Após aquele volume todo de possibilidades com os seus próprios colegas, Justamente. Né? Então, o livro desta edição é este aqui, Eu Matei Sherazade, da autora Jomana Haddad. A gente já apresentou esse livro aqui também no programa. E a gente tem a possibilidade de conversar com ela. Ela que estará aqui no dia seguinte ao curso. Não, dentro do curso. No dentro segundo do dia curso. do curso, E é um ponto interessante, quem quiser também participar, às vezes a pessoa ela não pode ficar nos 2 dias. Sim. Se a pessoa quiser só ir no dia do debate com a autora, também pode. Legal. Então é possível também isso, tá? A pessoa pode ir só na parte em que a autora vai estar presente, que vai ser uma tarde inteira com debate, discussão, todo mundo pode fazer pergunta, pode debater. Agora eu queria só chamar a atenção que a Jomana Haddad, ela é uma das grandes intelectuais da atualidade no mundo. Uhum. E ela vive no Líbano, é libanesa, né? Ela já esteve no Brasil, inclusive, mas a gente pode considerá-la uma livre pensadora. Ela, neste livro e também nas suas palestras, ela faz uma análise apresentando tanto os pontos favoráveis quanto mesmo desfavoráveis da cultura árabe, né? Da questão do feminismo. Da condição da mulher árabe. De tudo. Ela realmente tem uma autonomia do seu pensamento. Já por suas ideias, já sofreu inclusive ameaça de morte, para você ter uma ideia. Então, ela é uma mulher muito corajosa. Nesse livro, ela faz uma avaliação sobre vários aspectos, desde religião, política, cultura, sobretudo da vivência dela no mundo árabe. E, desculpe só apresentar, ela também tem uma revista com foco para mulheres no Oriente Médio. Então, sobre o desejo feminino, a sexualidade, você veja, dentro do Oriente Médio. Então, ela vem quebrar muito dos preconceitos, estereótipos, estigmas que também tem da cultura árabe. Não, e também, Loche, você chega num momento muito interessante, porque há um debate na própria mídia em relação à condição da mulher árabe e que foi projetada na imprensa e houve um descontentamento das comunidades. Eu acho que aqui está um momento de a gente estabelecer o nosso senso crítico, ver o que é e o que não é, a partir da obra e a partir da conversa com a própria autora também. Isso. E é um momento muito interessante, viu? É interessante que as pessoas venham também, não significa que tenham que concordar
que possam exercer e também a discordância. A discordância é salutar. Claro. A divergência de pensamento, ela é salutar. Vão ter aspectos que nós podemos concordar com ela e vão ter aspectos que nós vamos discordar. Mas, como você falou, desde que eu tenha fundamento. Justamente. Ele seja embasado, fundamentado. E seria interessante que eu lesse, eu falo para o telespectador que está interessado, que o telespectador lesse o livro antes. Ele vai tirar mais proveito, né? Ele ou ela vai tirar mais proveito, porque aí já se apoderou do conteúdo do curso e para poder até discutir algumas ideias do que ela aponta no livro. Mas se a pessoa não tiver tempo, eu acho que só a presença dela em poder participar desse encontro com ela já vai ser muito válido, né? Então depende, isso não é condição sine qua non. Sim. Vai ser melhor, mas se a pessoa não puder, ela pode ir direto no debate, mesmo que não tenha lido o livro. Acho que vale a pena aí fazer esse convite a todo mundo aqui de Foz, que é uma oportunidade ímpar. É uma oportunidade ímpar. O curso vai ocorrer agora a gente tem um folder, inclusive. no mês que vem, tá? Em agosto, né? Entre os dias 16 e 17. É sábado e domingo, 16 e 17 de agosto. Então, no próximo mês, é um curso sem pré-requisito. Vai ocorrer lá ali no discernimento, que é dentro da área do CAEC. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato com o CAEC. O telefone é 3525-2652. 3525-2652 é o telefone do CAEC. Ali na tela a gente não consegue enxergar, mas aparece, viu? Apareceu então o telefone e a gente vai estar divulgando também na nossa agenda. Levando em consideração que você tem a participação do professor Laênio Losch como coordenador. E o professor Antônio e o professor também, Antônio Pitaguari. Tá? E o professor Antônio, inclusive, na próxima etapa, ele vai estar conosco também. O Losch trouxe a visão dele, né? Trouxe essas possibilidades. O professor Antônio estará conosco aqui também. Posso só dar um último item Por rapidamente? Favor. Nós estamos vendo toda essa questão agora, mais do que nunca, a questão palestina. Sim. Né? Todo esse conflito que está tendo lá. É interessante, como uma intelectual dessa, a gente aproveitar, quem tem interesse também em temas como esse que nós estamos acompanhando, infelizmente, até principalmente pela TV, e aqui nós temos uma comunidade árabe grande, né, em Foz do Iguaçu, é interessante também poder ter contato com alguém que está mais próximo disso, vivencia mais isso. Obviamente ela não está na Palestina, ela está no Líbano. Mas sabe o contexto, né? Tem esse contexto. Então quem se interessa também por essa temática, vale a pena participar desse curso, porque vai ter aí muita troca, muita informação e muita discussão sobre esse tema também. Excelente. Parabéns mais uma vez. Lógico, a gente volta a se encontrar falando de outras situações similares, porque o senso crítico é o que a gente tem que trazer sempre, à tona, em conversas, em bate-papos, não só por meio do curso, mas sempre está estabelecendo essa possibilidade do próprio telespectador, aquele que nos assiste, quando ele assiste a sua entrevista ou qualquer outra, que comece fazendo esse aprendizado, né, colocando em prática esse aprendizado. O que a gente deixa é, pense por você. Pense por você. Satisfação mais uma vez estar aqui com você. Tá certo. E aguardamos então, professor Antônio, obrigada, Mônica Nasser, pela sua participação aqui conosco também, por fazer este canal, né, de comunicação entre a gente, o pessoal do CAEC, para que isso possa também fortalecer o nosso conteúdo, né? Um conteúdo mais, um conteúdo com muita diversidade. Nós falamos ontem de tantas coisas bacanas relacionadas à mulher. Hoje o Losch nos traz talvez um complemento daquilo que a professora Adriane Assini nos trouxe. Ele começou falando principalmente de como a gente mata, né, aborta o senso crítico, o pensamento. Complementa um pouquinho, sim, um pouco daquela informação. E por aí a gente vai. E vai seguindo firme e forte nessa programação Foz Mulher, que conta com a sua participação para o terceiro bloco. Um bloco cheio de sabor. Eu volto em instantes.